Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Neste momento vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos porque nós sabemos que temos vida no Senhor, nós sabemos que podemos confiar em Ti. E neste momento, neste culto, queremos, Deus, te adorar e te render todo o louvor, Deus, por tudo que Tu és, por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos corações cheguem até o Teu santo trono, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor, se encontra em Colossenses 3, versículo 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Nós vamos neste momento louvar e engrandecer ao Senhor, agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Mas vamos agradecer muito mais pelo bem mais precioso que Ele nos deu, que é a salvação que está em Jesus Cristo. Louve o Senhor conosco. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Ao Senhor em todo tempo, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo.
continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus Cristo será sempre minha canção. Olá, irmãos, vamos continuar a adorar o nosso Deus. Vamos adorar a Deus, esse é o nome do louvor que vamos entoar agora. Adorar o nosso Deus maravilhoso, santo e eterno Deus. Nós vamos estar agora lendo o versículo bíblico em 1 Pedro, do 14 ao 16, que diz assim sobre santidade. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que nos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu, o Senhor,
sou santo. Então vamos aprender com esse Deus, essa santidade maravilhosa, que tem cuidado de nós, dado o seu Filho para nos salvar. Maravilhosa santidade de Deus. O nome da música é Santidade. Santo e eterno Deus, agora teremos uma palavra maravilhosa, Pai, que virá para o teu coração, que você se prepare, que o seu coração esteja preparado para escutar a palavra do Senhor. Amém. Boa noite, Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando
participando conosco desse culto. Eu desejo que o Senhor te abençoe profundamente, que você já tenha sido edificado através desses louvores e que continue agora recebendo algo do Senhor ao seu coração. Abra sua mente, abra o seu coração para receber agora a palavra do Senhor. Essa semana eu fiz uma meditação sobre a batalha espiritual, começando aí o assunto, porque é um assunto bastante complexo, né? Mas apenas uma introdução, utilizando o texto de Efésios capítulo 6, né? Então, ali nessa meditação nós falamos um pouco como nós podemos conhecer o nosso inimigo e conhecer as suas estratégias, né? Precisamos saber disso. E hoje falaremos um pouco mais, utilizando esse mesmo texto, um pouquinho mais à frente, sobre a preparação para essa batalha. Como nós podemos estar preparados para essa batalha espiritual que cada vez tem se tornado mais forte, né? Mais ferrenha, mais difícil, utilizando a analogia que o texto faz com a armadura de um soldado romano, né? Comparando a armadura de Deus, as armaduras espirituais, com a armadura de um soldado romano, algo bastante interessante. Então, ali em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 12, Paulo está descrevendo como acontece a batalha espiritual, né? Então, diz que não é contra seres humanos, contra carne ou sangue, mas é uma batalha que acontece nas regiões espirituais, né? E mostra a necessidade de estarmos preparados para essa batalha, de permanecermos firmes enquanto estamos nesta batalha. E o texto que vamos ler hoje, a partir do versículo 13, eu te convido a abrir Efésios 6, a partir do versículo 13. Então, Paulo nos descreve como podemos nos preparar para essa batalha. Vamos ler juntos esse texto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A armadura de Deus é algo que nós precisamos vestir, né? E percebemos aqui que há uma ação nossa, né? Quando ele diz revestivos ou vestivos da armadura de Deus, há uma ação da nossa parte, algo que precisamos fazer. Mas a armadura, ela é de Deus, né? Ela é dada por Deus, é uma provisão de Deus, são ferramentas que Deus nos dá. Então, primeiramente, antes de tudo, saiba que você não está sozinho nessa batalha. O Senhor está com você, né? Você nunca estará sozinho, porque Ele mesmo, né, com os seus anjos, já vai à frente, já está batalhando por você. Nós vamos ver cada parte dessa armadura separadamente. Primeiro, eu gostaria de te mostrar uma foto de como era, para você ter uma ideia, né? Como era a armadura original de um soldado romano naquela época. Você vai poder observar um minutinho agora como era essa armadura. Agora nós podemos imaginar, numa outra foto, como seria essa armadura hoje, né? Vamos pensar numa armadura aí reestilizada, adaptada para a época de hoje, né? Talvez até nós acrescentaríamos alguma proteção química aí nessa armadura, né? Embora nenhum
soldado saia na rua vestido dessa forma hoje, mas de forma ilustrativa. Nós podemos imaginar algo parecido com essa imagem que você vai ver agora. Muito bem. Então, agora que você tem em mente aí, mais ou menos, né, como é que poderia ser representativamente essa armadura, nós vamos falar separadamente de cada uma das partes dela, né, segundo esse texto que Paulo diz ali aos Efésios. A primeira parte que é mencionada trata-se do cinto da verdade, ou cinturão da verdade. Então, é aquela proteção que fica no abdômen, nessa região, né, da barriga, dos órgãos internos aqui do abdômen, e prendia a túnica do soldado, mas também funcionava como sustentação para sua espada e para qualquer outra ferramenta que ele precisasse, né, levar consigo. Então ela era útil para segurar e ao mesmo tempo para proteger, né? Então a palavra fala aqui sobre a verdade. Nós vamos pensar na verdade como proteção em nossa vida, né? Lá em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós sabemos que o Senhor Jesus mesmo se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então é Jesus quem nos traz libertação. Na verdade, há libertação, né? Mas há também firmeza, a segurança, né? Quando você sabe naquilo que você crê, quando você sabe em quem você crê, né? Lembre-se que quando você não conhecia ainda Jesus, quando você não tinha tomado uma decisão por Jesus, quantas dúvidas você tinha na sua vida, né? Talvez quantas religiões você procurou, quantos caminhos você tentou antes de você conhecer a Jesus, né? E como os seus olhos foram abertos, como você se sentiu livre quando o Senhor Jesus entrou na sua vida e purificou e limpou de todo pecado, né? E desvendou aí os seus olhos, tirando toda enganação, toda mentira, toda dúvida, né? Então, a verdade, ela nos protege, né? Ela nos faz permanecer firmes, ela nos traz firmeza no nosso caminhar, no nosso andar com Deus, né? É a certeza de que nós estamos no caminho certo. Pense num alívio realmente de encontrar a verdade. Em João, capítulo 17, versículo 17, Jesus diz assim: santifica-os, ali na oração de Jesus, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então a palavra de Deus é a verdade, Ele é a verdade. É onde nós devemos estar firmados, né? A nossa fé começa por um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Sem esse encontro com aquele que é o caminho e a verdade e a vida, não há como, né, nós podemos ter a salvação, como nós podemos ter a caminhada cristã, o entendimento da vida cristã, se não for através de Jesus. Ele é o centro, né? E Ele é a verdade. Lembre-se disso, você precisa estar fundamentado na verdade, a tua fé, né, firmada na verdade. A outra parte, na sequência, é a couraça da justiça. A couraça é aquela proteção do peito, né, do peitoral, do peito, das costas, né? E aqui nós pensamos também em órgãos vitais, né? Existe o coração, existe o pulmão. Temos passado aí por uma enfermidade que afeta os pulmões e percebemos quão vulnerável é essa parte do nosso corpo, né? Coração e pulmões. E a palavra nos diz aqui que precisamos nos vestir da couraça
da justiça. A palavra de Deus diz que nós somos justificados perante a fé. O que é justiça, né? Então, a palavra de Deus fala sobre a justificação. Quando nós recebemos Jesus, né, por meio da fé, lá em Romanos 5:1 diz isso, nós somos justificados, ou seja, somos tornados justos, né? Nós que éramos antes pecadores, continuamos sendo pecadores, né? Pertencendo a essa natureza pecaminosa, mas diante de Deus nós somos justificados através do sacrifício de Jesus, que nos torna justos perante Deus, né? Então, quando Ele vem, quando Ele perdoa os nossos pecados, quando Ele nos purifica, purifica o nosso coração. E a partir daí, Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Então, a partir daí, a justiça de Deus também nos protege contra as acusações do inimigo. Quantas vezes o inimigo vem nos acusar por pecados passados, tentando nos fazer desistir, né? Trazer sentimentos aí de derrota, né? Acusações de coisas que muitas vezes nem fizemos, né? Porque ele mente, ele é o pai da mentira. E muitas vezes algumas pessoas ficam em dúvida, né? Então, lembre-se, você precisa ter certeza de que é através de Jesus Cristo que você é justificado. Não é pelas suas próprias forças, não é pelas suas boas obras, mas é porque o Senhor Jesus faz isso, né? Nos torna justos perante Deus. Mas nós precisamos também caminhar em justiça e em retidão. Precisamos ter também um procedimento justo. Em Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24, diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então aqui usa até algumas palavras, alguns termos semelhantes, né, a esse capítulo de Efésios, capítulo 6, ali um pouquinho mais à frente, né, esse que eu li agora está no capítulo 4. Então ele usa esses termos também, né, de nos revestirmos, colocar algo novo sobre nós, né, e também aqui sobre andarmos segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, essa verdade de Deus que já falamos aqui hoje, né? Então, Paulo fala aqui desse caráter justo e reto que nós devemos ter como novas criaturas e como imitadores de Cristo. Ele é quem é o nosso modelo, né? A ele que devemos seguir. E Jesus foi justo, foi correto em todo o seu procedimento, ele foi santo, né? Então, é a ele que nós devemos imitar. O nosso procedimento, as nossas atitudes devem ser justas e retas sempre. Aquilo que procede do nosso coração, né? Essa semana tivemos uma meditação também falando sobre o coração, a Cíntia falou sobre isso. Então, aquilo que procede do nosso coração deve ser justo, deve ser correto, de acordo com a palavra de Deus, né? Então, revista o seu coração, revista a sua vida da justiça de Deus, né? Porque você já foi justificado quando recebeu o Senhor Jesus. Viva em justiça, viva em retidão. Você não vai dar espaço para o inimigo agir na sua vida se você andar assim, né? Então nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, né? À medida que estudamos isso aqui, né? Porque, como eu disse, é algo que Deus nos dá, é uma dádiva de Deus, né? Uma provisão de Deus, todas essas armas aqui, essa proteção, mas há algo que nós precisamos fazer, né? Então vá observando, prestando atenção em qual é a tua parte aí. A terceira parte dessa armadura, ele fala ali sobre calçar os pés na preparação do evangelho da paz, né? Se nós imaginarmos ali um soldado
uma das partes do seu corpo que ele bastante usa são os seus pés, né? E o soldado precisa ter sandálias fortes que lhe dão estabilidade, que dão proteção para ele quando ele está em batalha. Embora os pés não sejam órgãos vitais do corpo, mas eles têm um papel fundamental, né, na mobilidade, na movimentação. Lá em Isaías 52:7, diz assim: conformosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Né? Essa parte da armadura, muito comumente, ela é comparada aos pés daqueles que levam o evangelho da paz, né? Dos missionários, aqueles que pregam o evangelho, e na verdade todos nós devemos fazer isso, né? Então, no sentido de sermos proclamadores do evangelho por onde quer que andarmos, então há necessidade de estarmos preparados, né? Com o evangelho, para levar esse evangelho onde quer que estivermos. Essa mesma ordem aparece lá em Mateus 28, versículo 19, quando Jesus diz, né, deixa essa ordem clara a todos os seus discípulos e a nós: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a ideia de que o soldado não vai ficar parado no lugar dele, ele deve ir, né? Ele deve semear, ele deve andar à busca daqueles que não ouviram ainda falar do evangelho, né? Ele deve aproveitar as oportunidades para levar a palavra de Deus. Mas nós podemos pensar um pouco mais ainda sobre os pés, né? O nosso andar com Deus, ele deve ser firme, sem deslizar, sem escorregar. Você imagina como seria, né, um soldado ali numa batalha, sem a proteção nos seus pés, ou com uma proteção deficiente, né? E no momento que ele estivesse diante do inimigo, ele escorregar, ele cair, né, ele deslizar, porque os seus pés não estão firmes, não estão firmemente calçados, né? Os pés, eles dão sustento ao corpo quando nós estamos em pé, né? E a batalha, por si só, já nos mostra a necessidade de estar em pé, né? Você não imagina um soldado sentado, um soldado deitado, né? Isso não existe numa batalha, ele será vulnerável, ele com certeza vai acabar perdendo a sua vida se ele estiver dessa forma na batalha. Então, a posição do soldado na batalha tem que ser em pé, tem que ser uma posição de firmeza e de enfrentamento, e para isso ele precisa dos seus pés, né? Veja bem por onde anda. Os seus passos precisam ser seguros. Quando nós andamos com Deus, os nossos caminhos, eles seguem rumos às vezes diferentes, né, daquilo que nós imaginávamos lá antes de conhecer Jesus. Às vezes estávamos indo, né, e a conversão significa isso, estávamos indo numa direção e Deus muda a direção da nossa vida, muda toda a forma de nós pensarmos, muda os nossos objetivos. Então, nós precisamos saber aonde nós estamos caminhando, atrás do que nós vamos, né? Quais os objetivos da nossa vida, pensando aí no caminhar da vida, né? E que envolve essas batalhas pelo meio do caminho. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 26 e 27, diz assim: não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Então, os nossos pés precisam estar firmes, né? Preparados com o evangelho, preparados para falar do Senhor, né? Onde quer que estivermos, mas preparados também para estar firmes, para não se desviar dos caminhos do Senhor. Que esse seja realmente o desejo do seu coração, né? A próxima parte dessa armadura citada lá em Efésios capítulo 6, diz assim: embraçando o escudo da fé. O escudo romano, aqui eu vou ler para vocês uma descrição que está lá na Bíblia de Genebra, diz assim: o escudo romano era grande e suficiente para cobrir o corpo todo.
era feito de madeira, coberto de pele de animal, fixado com ferro no topo e na base. Quando mergulhado em água antes da batalha, podia apagar as flechas incendiárias, as quais se ateava fogo depois de mergulhadas em piche, né? Então ele protegia ali o soldado diante daquelas setas que vinham inflamadas do inimigo, né? E quando ele fazia isso, eu fiquei imaginando aqui a situação, quando o soldado mergulhava ali o seu escudo na água, ele ficava até muito mais pesado, né? O escudo já era pesado, eu não consegui fazer essa pesquisa, né? Mas deve existir ali mais ou menos qual o peso deveria ter um escudo desse porte, né? Desse tamanho, que protegia todo o corpo, era de madeira e ainda muitas vezes molhado ali, né? Encharcado de água, tornando o seu peso muito maior. Então, não é fácil, né, portar o escudo da fé, né? Lá em Hebreus 11, versículo 1, nós vemos a definição da fé, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé, ela demonstra a dependência, né? Ela expressa aqui a dependência total de Deus, né? Nós andamos por fé, nós não andamos por aquilo que nós vemos. Por isso que a fé é a convicção daquilo que você não vê. Por isso é difícil para nós humanos, né? Porque a gente precisa ver para crer. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Mas o que Deus nos fala aqui sobre a fé é justamente o contrário. Você não precisa ver, mas você pode crer, né? Porque é Deus quem diz, é Deus quem faz, né? Então, para podermos crer sem ver, nós precisamos depender de Deus, nós precisamos viver numa entrega total a Ele, né? Por vezes, o soldado não consegue enxergar o que está à frente dele, quando ele se coloca por trás desse escudo protetor. Então, imagina, para proteger o seu rosto, o seu corpo, muitas vezes ele está atrás, né? E ele não consegue ver o que está à sua frente. Então, ele tem que confiar que aquele escudo o protegerá. E outra coisa interessante, nas batalhas mais fortes, os soldados muitas vezes se ajuntavam embaixo de seus escudos, então eles faziam um escudo maior ali, né? Protegidos todos debaixo, um escudo junto do outro, e eles formavam ali uma proteção maior, né? Aumentavam a sua proteção. E nós podemos pensar também que a nossa fé, quando nós estamos juntos, né? Quando nós fortalecemos a fé um do outro, todos nós somos fortalecidos, nós nos tornamos mais fortes nas nossas batalhas. Quando você ora com o irmão, né? Quando você pede oração, quando você dá uma palavra, nós estamos nos fortalecendo nessa batalha juntos. Olha como isso é importante. Hebreus 10, 38 diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Olha que interessante, no capítulo 11 ainda de Hebreus, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, Deus se agrada da nossa fé, mas Ele não se agrada quando nós retrocedemos, quando nós duvidamos, né? Porque isso significa que não estamos dependendo dEle, que não estamos confiando 100% nele, né? Lá em Tiago capítulo 2, versículo 17, diz também sobre a fé. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Então, a nossa fé, ela precisa ser ativa, né? Ela precisa ser uma fé que realiza coisas, que segue adiante, não é uma fé... o medo não combina com a fé, né? A fé traz confiança. Mesmo que nós não sabemos o que está acontecendo, mesmo que nós não temos certeza de todas as coisas, é justamente aí que está a prova, né, da nossa fé. Então, a fé em Deus é que vai nos sustentar nos momentos mais difíceis. Siga em frente, né, revista-se realmente
desse escudo da fé, né? Você sabe quem é o Deus em quem você confia, você sabe quem é o Deus em quem você crê. Então dependa dele, não desista, não recue nos momentos de batalha, fortaleça-se, né? Ajunte-se aos seus irmãos e se fortaleça na fé, siga adiante, né? Caminhe e você vai ter a vitória, em nome de Jesus. Outra parte, seguindo aqui adiante, fala do capacete da salvação. O capacete, ele protege a cabeça, né? Aqui falando dos centros vitais, nós falamos já do coração, né? Dos pulmões e agora da nossa cabeça, né? Então aqui está o centro de todos os comandos do nosso corpo. É o computador central, né? É o nosso cérebro, a nossa mente, os nossos pensamentos. Precisamos ter a certeza da nossa salvação. Aqui nós falamos de uma convicção, irmãos, né? O capacete da salvação, quando você reveste a sua mente de certezas, de convicções, né? Interessante que há muitos crentes que não têm certeza da salvação. Há muita gente que duvida disso, né? Que em um momento ou outro da sua vida tem dúvida se está salvo ou não. Eu lembro que uma vez, lá no meu consultório, ainda muitos anos atrás, eu acompanhei uma pessoa de uma determinada igreja e me surpreendeu na época que essa pessoa estava há 20 anos numa igreja. E ela ainda não tinha convicção de se batizar, ela não tinha certeza ainda, né, sobre o batismo. E na época eu lembro que isso mexeu muito comigo e eu conversei com ela sobre isso, trabalhamos também depois num grupo de restauração e essa pessoa acabou depois, né, através desse trabalho, tomando essa decisão e se batizando e, né, continuou firme na igreja. Na verdade, ela já estava firme, mas tinha dúvidas, né? Quantas pessoas têm dúvidas, cristãos mesmo, há muitos anos na igreja e mesmo batizados, têm dúvida da sua salvação. A salvação tem que ser uma certeza, né? A partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus na sua vida, conhecendo a palavra, você precisa trazer convicções da sua fé, convicções à sua mente, né? Filipenses 2, versículo 12. Diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui na NVI diz: ponham em ação a salvação. Então, se você recebeu a Jesus um dia, já tem certeza da sua salvação, você precisa cuidar dela. A salvação não tem que ser algo estático, né? Ela é sim, enquanto promessa, enquanto algo que Jesus nos garante, mas nós precisamos cuidar, nós precisamos desenvolver. Como é que nós fazemos isso, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos aprender mais, nós precisamos renovar a mente. Tem tantas coisas, né, para você descobrir na palavra de Deus, tem tantas coisas para você crescer, né? E ainda que você tenha certeza da sua salvação, mas vai faltar algo na sua vida se você não continuar desenvolvendo, né, a sua salvação através da palavra de Deus, do conhecimento. E lá em Romanos 12, 2, um versículo que eu gosto muito, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós temos, aqui fala da renovação, transformar pela renovação da nossa mente. Quando nós temos a nossa mente convicta e firme na palavra, é que nós podemos resistir às mentiras do diabo, né? Aquelas ideias que vêm à nossa mente, as influências dos conceitos, das teorias mundanas, né? E até de teologias falsas que nos rodeiam o tempo todo. Então, é com a firmeza, né, na sua mente voltada, cheia da palavra de Deus, é que você vai conseguir resistir. A certeza de quem você é em Deus, né, de que lugar você ocupa
como filho de Deus, essa certeza nunca deve ser abalada, né? Por nada. Eu lembro dos cristãos perseguidos, né? Aqueles cristãos, tantas histórias que nós já ouvimos e ainda acontece, né? Cristãos que são presos aí em lugares onde o evangelho não é permitido. E muitas pessoas, né? Recentemente até na Índia, ouvimos falar de alguns pastores ali que tiveram a sua família mesmo atacada por causa do evangelho, né? Pastores presos, mortos, né? Ou quando não são mortos, sofrem ali todo tipo de tortura física, moral, né? Humilhações, sempre com o objetivo de fazê-los negar a sua fé em Jesus, né? Então, esse exemplo veio muito claro. Esse cristão, né, que está ali sendo colocado em prova, né, numa situação extrema, o que é que o faz permanecer firme, né? O que é que o faz não ceder ali à tentação do conforto físico, né, diante da dor que está sendo infligida a eles? É a certeza, né, da sua fé, é a convicção, né, naquilo que creem, é a convicção da palavra de Deus, é a convicção da fé em Jesus, da pessoa de Jesus, né? E tudo isso é algo que tem que estar firme, fundamentado na nossa mente. Senão, o nosso corpo vai nos fazer desistir, né? A enfermidade vai nos fazer desistir, ou vai nos fazer duvidar, ou qualquer outra situação de provação que nós passarmos vai nos fazer duvidar, né? Então, precisamos ter a nossa mente firme, revestida da palavra de Deus, e isso todos os dias, porque as batalhas acontecem todos os dias, né? E finalmente, nós vemos aqui a espada do Espírito, né? A espada é colocada aqui como a única arma ofensiva, a única arma de ataque, né? Todas as outras são armas de defesa, são proteções. A espada do soldado era uma espada curta, né? Desenhada como sendo uma espada para um combate individual, né? E ela servia realmente como arma ofensiva, para ele atingir também os seus inimigos ali, né? Enquanto ele também se defendia, né? Então, a espada do Espírito, o texto diz ali que é a palavra de Deus, né? Então, a nossa principal arma para atacar o inimigo, né? Além da oração, que também é citada no texto, mas é a palavra de Deus. Foi essa arma que Jesus usou lá no momento da tentação no deserto, né? Foi com a palavra que ele venceu ali as tentações do inimigo. 2 Timóteo 4, versículo 2, diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, o tempo todo, né, a palavra tem que estar na nossa mente e no coração, e é para usarmos, né? 2 Timóteo também, capítulo 2, versículo 15, diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. De que se envergonhar? E que maneja bem a palavra da verdade, né? Para manejar bem uma espada é preciso treino, é preciso conhecimento, é preciso exercício. Da mesma forma, para utilizarmos a palavra de Deus, né? Nós precisamos conhecer, nós precisamos utilizar constantemente, todos os dias, em todas as situações, né? Quanto mais você conhece, quanto mais você utiliza a palavra de Deus, mais afiado você estará na utilização dela, né? Mais preparado, mais treinado para utilizar nos momentos mais difíceis da batalha. Há muitas situações em que nós precisamos usar a palavra de Deus e ela só vai vir à nossa mente se nós tivermos lido, se nós tivermos estudado antes, né? O Espírito Santo, eu já passei por essa situação várias e várias vezes, né? No momento que você precisa, o Espírito Santo traz ali um texto que você já conheceu, que você sabe como utilizar, ele traz na hora certa, né? E eu fico pensando, como é que ele vai trazer se nós... claro que ele pode fazer isso, né? Mas como é que ele vai trazer algo que nós nunca vimos, que nós nunca estudamos, né?
se não for numa situação muito específica, é capaz de a gente ficar perdido ou utilizar um texto errado, né, de uma forma errada. Então, é preciso dedicação e empenho para conhecer bem essa ferramenta, né, que é a palavra de Deus, essa arma poderosa. Lá em Hebreus 4:12, fala um pouquinho do poder dessa palavra, né? A palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela é viva, ela é verdadeira, ela é transformadora. A palavra por si só, ela já faz o seu trabalho, né? Tem um outro texto que diz que a palavra nunca volta vazia, né? Então, há algo sempre que vai ser tocado, né? Não tem como alguém ler a palavra de Deus e não ser tocado de alguma forma. Ainda que o coração ou o ouvido não esteja tão aberto, mas de alguma forma a palavra vai incomodar, né? E talvez, ainda que não faça efeito em um momento, vai fazer efeito em um outro momento, porque a palavra é viva, né? E ela penetra realmente os corações. Esse poder que a palavra de Deus tem, né? Quando nós nos apropriamos dela, nós nos tornamos também mais firmes, né? E o inimigo foge, porque ele não tem poder contra a verdade da palavra de Deus. O inimigo sabe da verdade da palavra e ele tenta justamente porque ele está procurando uma brecha, né? Aonde nós não estejamos tão firmes para que ele possa ter a vitória nas nossas vidas, né? Assim como ele tentou Jesus ali, eu já disse isso também numa outra meditação, no momento de fraqueza ali do seu corpo, né? Por causa da fome, do jejum, o inimigo procura essas fragilidades da nossa vida. Então nós precisamos estar firmes na palavra, e você vai usar a palavra quando você profetiza, quando você abre a sua boca, quando você diz a palavra de Deus, né? O inimigo não resiste a ela, porque ela é a verdade, né? E ela desmascara o inimigo e todas as suas intenções, e aí usando a palavra você pode repreender, né? Você pode dizer ali da tua posição em Cristo, você pode orar usando a palavra, né? Quanto mais nós ouvimos, quanto mais nós lemos, quanto mais nós estudamos a palavra, mais a nossa fé é fortalecida. Lembre-se disso, né? Então, esteja preparado, todas essas partes aqui dessa armadura de Deus precisam estar funcionando na nossa vida, precisam estar completas, né? A armadura tem que ser completa para que a proteção seja completa. Se estiver alguma parte faltando, né? Esse soldado vai ter alguma vulnerabilidade ali no meio da batalha. Nós precisamos avaliar na nossa vida, né, todas essas áreas e ver se nós estamos desprotegidos em algumas dessas áreas ou faltos, né, se você está falhando em algumas dessas áreas. A batalha é constante, nós sabemos disso, né, e tem se tornado cada dia mais difícil. O inimigo vai aprimorando as suas estratégias, né? Ele não brinca em serviço, ele vai procurando novas formas de nos atacar, e ele faz isso sem dó, sem misericórdia, sem trégua, né? Ele não vai dar um tempo para você. Não existe tempo para descanso na batalha espiritual, né? O nosso descanso é no Senhor, né? O nosso descanso é na certeza e na confiança da presença dele, é aí que nós descansamos, né? Não na ausência de batalha, mas na certeza da presença de Deus, porque elas não deixarão de existir, né? As batalhas não deixarão de existir, o inimigo não vai deixar de tentar contra a nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra, seguindo aí a vida cristã, né? Batalhando para permanecer na vida cristã. Se você for um cristão frio, mais ou menos, que não se importa com nada, talvez você nem veja muitas batalhas, porque o inimigo não vai se importar muito com você. Mas se você quiser seguir de fato, né, se você abraçar a fé, você vai ver que as batalhas são grandes, estarão aí, né? Mas o Senhor nos dá
toda essa proteção e essa confiança nele, né? Finalizando ali essa palavra, com o versículo 18, Paulo diz, com toda a oração e súplica, né? Depois de que ele fala de toda essa armadura que nós precisamos nos revestir, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, Paulo está dizendo que nós precisamos orar, né, o tempo todo, já sabemos disso, né? A oração é uma arma importante aqui da nossa relação com Deus, e vigiarmos com toda perseverança, né? Então, nos mantendo firmes realmente e suplicando por nós mesmos e por todos os santos, né? Então, é uma batalha que estamos juntos, né? Quando você ora por outros, outros oram por você, e nós vamos nos fortalecendo assim, né? Então, que você se revista hoje dessa armadura de Deus, que você esteja preparado para todas as batalhas, que você se fortaleça no Senhor e creia, né, que Ele vai estar com você e que Ele já tem dado a vitória, em nome do Senhor Jesus. Nunca nós devemos duvidar disso. Amém? Vamos orar agora sobre essa palavra. Eu te convido a fechar os seus olhos, né, e colocar aí o seu coração diante do Senhor, aquilo que tem afligido a sua vida, as batalhas que você conhece aí, né, que estão diante de você. Coloque agora diante do Senhor e disponha o seu coração, né, para se revestir aí dessa armadura de Deus e permanecer firmes. Vamos orar. Deus querido, te agradeço, Senhor, por essa palavra, porque mais uma vez o Senhor nos mostra, ó Pai, como é importante, Senhor, termos fundamentos na nossa vida espiritual, como é importante relembrarmos sempre qual é a razão da nossa fé, a verdade do Senhor Jesus Cristo, a nossa posição em Ti, Senhor, tendo sido limpos, purificados, justificados através do sacrifício do Senhor Jesus, tendo a nossa mente revestida, Senhor, da Tua palavra, da verdade, ó Deus, tendo a certeza da nossa salvação. Ó Pai, há tantas coisas boas que a Tua palavra nos traz, ó Deus, que o Senhor nos mostra através da Tua palavra, que possamos firmar, Senhor, fundamentar todo o nosso comportamento, toda a nossa vida, Senhor, na Tua palavra, na nossa fé, estarmos preparados realmente para essa batalha tão grande, Senhor, que acontece todos os dias na nossa vida. Cada pessoa, Senhor, que está orando agora comigo, sabe quais são as batalhas que tem enfrentado. E o Senhor também conhece, ó Deus, e eu peço que o Senhor esteja agora, ó Pai, entrando com a Tua provisão nessas vidas, fortalecendo, Senhor, cada coração, que não haja, Senhor, desistência, que não haja passos para trás, ó Deus, mas que cada um possa se firmar realmente na fé, Senhor, na palavra. Se alguém aqui, ó Pai, que tem ouvido essa mensagem, ainda também não teve uma posição, uma decisão com o Senhor Jesus, que possa fazê-lo quanto antes, ó Deus, que o Senhor toque os corações dos incrédulos, ó Pai, daqueles que têm desanimado, daqueles que estão afastados dos seus caminhos, ó Deus, para que essas vidas sejam fortalecidas, para que as famílias, Senhor, sejam estruturadas na Tua palavra, para que os filhos cresçam também sabendo, Senhor, conhecendo a Tua palavra e sabendo se posicionar diante da sua fé. Ó Pai, o inimigo vem sempre com tantas coisas são oferecidas o tempo todo para desviar, Senhor, os soldados da batalha, para fazer, Senhor, querer parar antes do tempo, ó Pai, ou para mesmo tornar distraídos, ó Deus, no meio da batalha, Senhor. Que o Senhor nos ajude a enxergar aquilo que o Senhor vê diante da nossa vida, diante dessas batalhas que enfrentamos, ó Pai. Que o Senhor nos sustente, que possamos buscar em Ti, Senhor, o nosso conforto também, porque muitas vezes é difícil, é pesado passar por tudo isso, mas o Senhor nos traz o conforto, o Senhor nos traz a certeza da Tua presença,
e é em Ti que nós podemos descansar, é do Senhor que nós dependemos. O Senhor nos faz fortes quando nós estamos fracos, enfraquecidos. Ó Pai, há tantas coisas na Tua palavra que nós podemos trazer e aplicar na nossa vida e desfrutarmos, ó Deus, ainda com todas essas dificuldades que enfrentamos. Ajuda cada um, Senhor, a enxergar com mais propriedade tudo que a Tua palavra diz e trazer realmente para a prática, para a vida, para o dia a dia, Senhor. Porque é assim que nós vamos conseguir vencer, ó Deus, firmados e baseados na Tua palavra e nas Tuas promessas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e sustente, Senhor, debaixo da Tua palavra e da Tua mão poderosa. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, finalizando aqui então, né, o nosso culto dessa noite. Eu gostaria de lembrar a todos, né, que você tem um compromisso ainda com a igreja, aqueles que são membros ali da nossa igreja, um compromisso com as suas ofertas, com o dízimo. Estamos tendo também essa semana a campanha de arrecadação dos alimentos lá na igreja. Você pode se dirigir ali e fazer a sua oferta também, ou em dinheiro, ou em alimentos, né, em cesta básica, em itens de cesta, e elas serão aproveitadas e distribuídas às pessoas que precisam. E permaneça firme, né, no corpo de Cristo, permaneça firme com a igreja. Nós não estamos na igreja templo, né, nós não podemos nos reunir ali por enquanto, mas nós continuamos sendo igreja do Senhor. Então não caminhe sozinho, né? A igreja é feita por pessoas, né, por mim e por você. Continue participando dos cultos, né? Participe durante a semana nos grupos da igreja, ouça as meditações, né? Compartilhe, edifique a sua vida, não fique parado, não fique vivendo sozinho aí isoladamente, né? A sua vida cristã, porque será muito mais difícil assim. E se você precisar de alguma coisa, fale com os líderes da igreja, fale com os pastores, né? Ali de forma privada, né? Você tem os acesso aos telefones, com qualquer pessoa da igreja você pode obter isso. Então, use, né, desse acesso, mesmo nas redes sociais, aí no Facebook. De alguma forma você vai conseguir chegar a alguém que vai poder te ajudar, que vai orar com você. Então, se você precisar, né, busque realmente falar com alguém, e nós estaremos dispostos, né, a te ajudar, a orar com você, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que nós possamos ter uma semana abençoada, edificada e fortalecida na presença do Senhor. Eu gostaria de finalizar, né, orando aí por necessidades. Nós temos visto os irmãos colocando pedidos por saúde, temos percebido agora várias famílias também que têm passado pelo luto. Então, eu gostaria de orar especificamente por isso, né? Há muita gente sofrendo, ainda na igreja talvez não sentimos diretamente isso, glória a Deus por isso, mas há muitas notícias chegando, então que nós possamos orar realmente, né, por essas vidas que estão, por essas famílias que estão sofrendo perdas e pelas vidas que estão com enfermidade, né, passando ali pelos hospitais. Vamos orar e finalizar o nosso culto com essa oração agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos entregar diante do Senhor todas essas vidas, ó Deus, que nesse momento estão passando por enfermidade, especificamente, Senhor, relacionado a essa pandemia, mas sabemos que há outras comorbidades, aí, há outras enfermidades que agravam até essa situação. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, desses que sofrem. Nós clamamos, Senhor, pela cura, ainda que o Senhor tenha propósitos com tudo isso, Senhor, mas nós colocamos diante de Ti o desejo do nosso coração de ver esse sofrimento aliviado, Senhor, das pessoas que estão nos hospitais, também daqueles que estão trabalhando ali, Senhor, na linha de frente, que muitas vezes estão vivendo com medo também, ó Deus, que estão às vezes até separados das suas famílias. Sustenta, Senhor, essas vidas, traz cura, traz restauração, usa a vida dos médicos, Senhor, ali nos hospitais, ó Deus, e traz também oportunidade para aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que ainda ali nesses momentos difíceis, Senhor, possam
ter aonde abraçar, ter em quem crer, ó Deus, em quem confiar, ó Pai. Abençoa, Senhor, essas vidas. E pedimos também, Senhor, em especial hoje, pelas famílias que estão enlutadas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor conforte os corações, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga bálsamo, ó Deus, que não haja, Senhor, motivos ali para desanimar, Senhor, mas que cada um, Senhor, que tem passado pelo luto, possa se fortalecer no Senhor também, possa buscar, Senhor, olhar para diante, ó Pai, e confiar que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que ainda que nós passamos por perdas aqui, o Senhor sabe como é isso, o Senhor conhece essa dor e o Senhor vai trazer o conforto, o Senhor vai trazer o consolo, ó Deus, é isso que nós clamamos nesse momento. Nós muitas vezes não estamos preparados, talvez nunca estejamos preparados para passar por isso, mas o Senhor nos capacita e o Senhor fortalece. Então ajuda, Senhor, as pessoas que têm passado por essa dor nesse momento, sustenta, firma, Senhor, os seus passos também. Em nome de Jesus nós oramos e pedimos a tua bênção sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja e te guie durante essa semana, em nome de Jesus. Amém.